Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ler uma mensagem. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Cuide do coração. Ele é o seu ponto básico, o centro de suas inclinações para o bem ou para o mal. Para onde o pender, para lá você irá. Pode ser para o céu ou para o inferno. Coração é sentimento. São ondas poderosas que se centram na mente, em regime de profunda consonância com os pensamentos. Não faça do seu coração um instrumento para prejudicar, ferir, amaldiçoar. Ele foi colocado no seu peito só para amar. Deus se alojou no seu coração para estar sempre com você. Estão cuidando do coração? Que a gente então possa cuidar do nosso coração, né? Começar a cuidar, né? Que é importante. Porque se o nosso coração não estiver bem, e olha que tem a ver, né? Com a mente. Então, mente sã, coração sã, né? Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus que a gente acabou de ver aqui, né, na tela. Sentir, né? Sentir a presença dele aqui conosco nesse momento, pois estamos em dezembro e já sabemos que ele está ao nosso lado, né? Mais pertinho da gente. Então, falar assim: Senhor Jesus, amigos espirituais que aqui estão ao nosso lado, os nossos anjos da guarda, gratidão por ter conseguido estar aqui. Às vezes a gente não quer vir, às vezes a gente tem assim um pensamento de que está chovendo, estou cansado, mas a gente sabe que é muito bom quando a gente consegue chegar, né? Então que nós possamos desfrutar desse oásis de paz, de amor, de esperança, e pedimos que possamos manter o nosso equilíbrio acima de tudo. Precisamos equilibrar a humanidade. Pedimos uma bênção especial para nós, para nossa querida Ana Carolina, que vai chegar. Ela vai se atrasar aí uns 15 minutinhos, mas já está a caminho. E o Ricardo vai conversar um pouquinho com a gente enquanto ela não chega. Nosso tema, encontro com Jesus, né? A gente está no mês de dezembro, é o mês que a gente costuma comemorar o nascimento de Jesus, embora Jesus não tenha nascido em dezembro, né? Mas por várias questões, né? Já era uma data onde tinha um evento até pagão, que era... E aí uniram, como muitos pagãos começaram a se transformar em cristãos, reuniram numa data, que é a data de dezembro, onde a gente comemora o nascimento. E o nascimento de Jesus não deixa de ser um encontro, né? A gente comemora isso porque é como se o que a gente deve comemorar verdadeiramente é o nascimento do Cristo dentro da gente. Não, né, numa data, mas todos os dias. Todos os dias ele desperte, né? Como uma criança que sai do útero, chora e desperta ali dentro de nós, que a gente possa fazer esse encontro. Mas aí pensando, né, esse tema é maravilhoso e a gente poderia abordar de N formas, mas eu tentei pensar assim, um encontro. Quando a gente vai encontrar alguém, normalmente a gente pensa minimamente numa motivação. E aí, qual seria a nossa motivação para encontrar Jesus, né? Como se precisasse, né? Mas vamos pensar aqui. Jesus falou para a gente em João, no capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, né? Aqui está numa tradução por mim, mas costuma ser através de mim. Então, a gente, para poder ter um encontro com o Pai, a gente precisa desse encontro com Jesus, né? É através de a gente encontrando, porque Jesus e o Pai é uma unidade.
Então, eu chegando até ele, eu estou chegando em Deus também, estou chegando no Pai. Então, é esse encontro, porque é a face, né? É como Deus se deu a conhecer, é através de Jesus, essa manifestação plena de Deus. Mas quem é Jesus? Então, ok, a gente tem uma motivação. Mas quem é Jesus? Né? Já que a gente vai encontrar ele. É uma pergunta interessante. Por quê? Porque Jesus quer saber quem nós achamos que ele é. Ele faz essa pergunta para os apóstolos. Lá em Mateus capítulo 16, eu botei o versículo 13 e 16 para a gente não se estender muito. Mas ele pergunta para os apóstolos. Ele manda os apóstolos todos em dupla, eles ainda eram discípulos, né? Para pregar o evangelho. E quando eles retornam, Jesus pergunta: quem dizes ser o Filho do Homem? Aí os apóstolos começam a falar: Ih, eu quebrei aqui. Foi mal, gente. Os apóstolos começam a falar: dizem que é Elias. Não, outros dizem que é um profeta. Outros dizem, né? E muitas coisas. Aí nisso Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então ele quer saber uma opinião geral. Não, tá tranquilo, só soltou aqui o... Ele quer saber uma opinião geral e quer saber individual dos apóstolos. Então é uma pergunta que a gente deve fazer: quem a gente acha, quem a gente diz que é Jesus? Porque às vezes a gente pensa, né, e a gente tem uma ideia não muito elaborada, ou uma coisa mais sentimental. Mas quem a gente realmente acha que é Jesus? Quem é Jesus na nossa vida? E aí Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, que é o ungido, né? O Filho do Deus vivo. Aquele que vive, né? Vive com V maiúsculo, que sempre vive, não tem a morte para ele, que é o vivente. Então, aí logo depois, Jesus fala, né? Bem-aventurado és, pois não é você quem fala, né? Mas o Pai que fala através de você. E aí, para a gente ver aqui, quem Jesus nos diz que é. Ele também se apresenta para a gente. No Evangelho de João, tem... são 9, né? São os 9 eu sou de Jesus. Ele fala: eu sou o pão da vida. Tem as referências do lado para vocês. O pão vivo descido do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição. Eu sou, a gente já viu esse, o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a verdadeira videira. Ele é aquele que nos reúne, o bom pastor. Aquele que é o próprio pão, que se a gente se alimenta dele, se a gente internaliza, nós não temos mais fome. É um pão que não tem mais fome, né? A gente come, eu tomei café, almocei, daqui a pouco eu tô com fome de novo. Como a sede, né? A gente tem sede, bebo água, daqui a pouco eu tô com sede de novo. Então, ele é esse alimento que nos sacia, que nos deixa pleno. E a verdadeira videira, que também unifica ali, né, os ramos. Então, temos quem Jesus diz que é. Aqui, numa breve busca, né, a gente tem Joana, Emmanuel, são os mais conhecidos, André Luiz, a gente pode ver. Eu busquei um pouco em Amélia Rodrigues e em Miramês. Como que a gente encontra, como que Jesus é chamado? Verbo divino, grande luz, mestre, interlocutor divino, amigo divino, rei, Cristo, filho do Deus vivo, Senhor da terra, Senhor dos espíritos. Eu gosto muito como Miramês também se refere a Jesus, que ele fala luz maior, gema divina, rei de todos nós, pastor de toda a humanidade, o Cristo cósmico, filho amado de Deus, luz do mundo, sol maior, divino mestre, sol divino, Cristo de Deus, verdadeiro caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus, príncipe da paz, filho de Deus.
esse Cristo cósmico é interessante, né? Porque no Espiritismo a gente tem essa ideia de que Jesus ele governa o nosso planeta. Mas não é um governar de uma forma política como a gente imagina. É que ele tem tudo sobre o seu controle, sobre a sua direção, sobre a sua orientação. É porque a gente fala em governo e isso é tão, às vezes, pejorativo para a gente, né? Porque, por exemplo, os nossos políticos que deveriam governar, que ter a situação, né, dirigida, não tem nada sobre seus comandos, sobre seus controles. Mas não é assim que funciona no plano espiritual. Tudo que acontece aqui é dirigido e orientado pelo Cristo. Não é pouca coisa. É tudo. Né? É a manifestação de tudo que acontece aqui passa por ele. Não há nada que não passe por ele. No Evangelho de João tem assim, no princípio é o verbo, né? Em grego, logos. Sem ele, nada. Então, tudo que é feito aqui é através dele. Ele está totalmente consciente. E aí tem 3 formas da gente conhecer Jesus. A gente pode conhecê-lo de uma forma histórica. Por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, ela pode reverenciar o homem Jesus. Um homem extremamente importante. Ele mudou a dinâmica social até hoje, né? Os nossos direitos humanos é baseado na conduta, e é aqui trazendo, do homem Jesus. O nosso tempo, nosso calendário é dividido em antes ou depois de Jesus. Então, minimamente, uma pessoa, mesmo que ela não acredite, né, em Deus, não acredite no Cristo, ela vai ter que se reverenciar ao grande homem que ele foi. É um ponto, mas bem raso. Mas tem um homem, um mestre, aí sim, um mestre histórico, que às vezes a gente acaba se utilizando desse conhecimento, dessa proximidade de Jesus só, que a gente tem os ensinamentos que são transmitidos e que são nossos guias e nos esclarecem. Às vezes a nossa relação com Jesus pode ser só essa. Bom, ele tem os ensinamentos e através dele eu vou esclarecer a minha vida no mundo. É um ponto. Outra forma, talvez mais profunda, seja Jesus como a manifestação de Deus. A encarnação de sua palavra, que encarna em gestos e em palavras de humanidade o amor incompreensível. Aqui não é mais considerado como um mestre do passado, ou seja, uma outra etapa desse mestre histórico, mas como o nosso mestre, né, o meu mestre interior, como uma presença íntima que me abre sem cessar o coração e a inteligência, que não me permite que eu me feche em meus limites e meus julgamentos. Eu clamo por ele como a sede clama pela fonte. Então ele pode ser um mestre de conduta, um mestre histórico. Ele pode ser um mestre interior, onde através dos ensinamentos dele, eu não só de alguma forma esclareça e replique. Eu olhe para mim e me abra para essas relações. Que ele viva dentro de mim. Que eu saia dos meus limites olhando para ele. E tem uma terceira forma, que é Jesus, enfim, como esse logos, como esse verbo que dá forma para as coisas. Com a palavra a gente forma ideias, né, sobre as coisas. É o que dá um conceito. Então tem o seguinte: por ele tudo existe e sem ele nada, como está no Evangelho de João. Por esta invocação, eu me aproximo da luz e da vida, que iluminam todo ser humano, não apenas os cristãos. Tento unir-me a esta inteligência criadora, que informa tudo o que existe. Tento reunir-me ao amor que faz girar a terra, o coração humano e as outras estrelas. Então é uma participação nessa divindade. É o nosso processo de iluminação. Joana tem uma série psicológica e os nomes dos livros são interessantíssimos, que é Plenitude, O Homem Integral, Autodescobrimento,
desperte, seja feliz. Então, é esse encontro, esse conhecimento do Cristo que a gente deve se aprofundar. Mas existem, às vezes, processos, formas de conhecer. E talvez a gente deva se perguntar, como está aqui atrás. E vós, né? Quem dizes que eu sou? Ele é aquele que nos mostra o caminho de como nos conduzir no mundo? Ele é aquele que nos mostra um caminho interno de um autoconhecimento? Ou ele é aquele com quem participamos dessa unidade? Quem compreendemos ser Jesus? E aí, temos 3 possibilidades aqui. Como que a gente faz, então, para se encontrar com Jesus? Para poder a gente pensar sobre isso, eu trouxe aqui... existe um livro que é Relatos de um Peregrino Russo. Alguém já ouviu falar? Ele não é um livro espírita, é do século XIV, não é? Acho que é do século XIV. Oi? 1300, já leu esse livro? Não? Ah, você está vendo pela data. É um livro antigo. E ele é de um autor anônimo. Né? Então, é um relato de um peregrino que vai contando uma história. E através dele, se descobriu vários outros relatos importantes, né? Sobre alguns cristãos lá da antiguidade, primitivos, como que eles faziam para encontrar com Jesus. E aí é muito interessante. E eu vou trazer para a gente aqui a via do peregrino. Porque, de alguma forma, se a gente vem aqui, né, segunda-feira, à noite, né, provavelmente a maior parte de vocês já estiveram no trabalho, já fizeram várias dinâmicas, ou em casa, atribulados. Vocês tiraram algum tempo, é porque vocês também, né, assim como eu também me vejo, peregrinando por esse caminho de encontro com Jesus. A gente está a caminho de despertar. Então, também somos peregrinos, né? E aí eu trouxe a via do peregrino, que é em referência a esse livro. Que é o seguinte: cansado das palavras que fazem reluzir um tesouro, o reino dos céus, o tesouro que a traça não corrói, né, e que o ladrão não rouba, que está ao nosso alcance, porque, né, aqui nós espíritas entendemos que Jesus falou para a gente: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo, nós também estamos, né, participamos dessa consciência divina. Mas ao mesmo tempo a gente não pode alcançar. Está ao alcance, mas eu não alcanço. Então ele caminha em busca. Porque, de alguma forma, tudo que a gente escuta acende no nosso coração, mas acende muitas vezes uma nostalgia de uma saudade de algo que a gente não consegue, de alguma forma, dimensionar. É perto, mas distante. A gente ama Jesus, mas ao mesmo tempo parece que ele não está realmente com a gente, dentro da gente. E aí o peregrino também sente essa falta, né, de alguma forma. Vocês sentem ou não? Só eu também e o peregrino. Então, assim como o peregrino, vamos de palestra em palestra, livros e livros, e encontramos: Deus é luz, luz clara, pura luz, e que conhecer Deus é despertar para esta luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo. Aí, entre aspas, né, são falas dele. Bem, mas eu não vejo com clareza. O espírito está embaçado, a minha mente está agitada. Como que eu vou conhecer a verdadeira luz? Nossa, eu me distraio com o mundo, a minha mente se agita com pequenas coisas. Eu não consigo enxergar com clareza os meus conflitos, eu ainda me embolo neles. Como que eu vou ver essa luz que eu sei que existe? É simplesmente limpando o meu óculos? É simplesmente eu fazendo, né, uma terapia? Será que é só isso? Como é que eu faço isso? Porque uma coisa é eu saber aqui, outra coisa é aqui no coração. Bom, a gente escuta Deus é amor,
relação com as pessoas, porque Deus está em todos, sem confusão, sem separação. E aquele, aí entre aspas, o peregrino, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que lindo, maravilha, é magnífico, esplêndido. Basta amar. Simples, né? Acabou a palestra, vou sentar. Basta amar. Mas como amar? Tenho a palavra, ele fala, tenho a palavra, amor nos lábios, mas não sinto o seu sabor no meu coração. Não suporto meu vizinho, amo aqueles que me amam, sem dúvida, mas amar aqueles que me caluniam, aqueles que não prestam nenhuma atenção em mim? Amo aqueles que me amam com ciúmes, às vezes com inveja, com conflitos, mas basta amar. Mas como é que faz essa tal coisa de amar? Escutamos, Deus é a vida, o grande sopro que anima todo o universo. Por Ele tudo existe e sem Ele nada existe. Ele é a vida eterna, a vida incriada que não passa. Então, o Espírito, com E minúsculo, é imutável. É a essência divina que temos em nós. Uma fonte, a nossa essência. O Espírito, né, que nós somos, é imortal. Temos uma vida, várias existências, não temos várias vidas. Mas como que participamos disso? Porque assim a gente fica maravilhado, mas o nosso corpo dói ao final de um dia de trabalho. Coluna de ficar ali, às vezes fazendo a comida, né, lavando louça, ou numa posição no computador, trabalhando. Nosso corpo dói. Como que eu vou pensar, né, numa eternidade dessa forma? Somos frágeis. E do nada, a gente pode escorregar. E se a gente escorregar, escorrega todas essas ideias que a gente tem. Porque a gente se distrai num trânsito, numa briga, numa dor. Às vezes a gente esquece da nossa essência. Tudo escorrega junto. Como então que nós, presos no tempo, podemos compreender a eternidade? Deus é vida eterna, mas como saber isso quando se está no tempo? Como livra-se do medo, da angústia, ter certeza de que tudo isso não é um sonho? Como estar certo de que não morrerei jamais, se a gente tem medo da morte? Alguém quer desencarnar aqui? Alguém tem medo de desencarnar? Será que a gente está no mesmo caminho que o peregrino? Difícil? Muito difícil. Fácil talvez aqui, mas no coração. E aí é interessante a gente pensar o que é o coração. No Antigo Testamento, a palavra, né, que tem coração, o centro de inteligência não é, no Antigo Testamento, não é a nossa cabeça. Da nossa cabeça é uma razão, é o que eu conheço. O centro de inteligência verdadeiro no Antigo Testamento é o coração. É o coração. E as emoções estão na parte abdominal, nos rins, no fígado. Né? Às vezes, se a gente for pegar a psicossomática, você vê ali a raiva, né? A ira, mais voltada para a tristeza, para esses lugares. Então, o coração, ele é um centro unificador, onde ele pega, a gente não está mais dominado pelos nossos pensamentos, pelo que a gente sabe ou que a gente acha que sabe, e nem pelas nossas paixões, pelas nossas emoções. O coração, ele unifica ambos e transforma. Então, se a gente pensar no chakra cardíaco, ele está relacionado com os membros superiores, né? Com ombros, braços e mãos, que é o que a gente obra. Então, através dessa unificação, né, a gente transmite isso.
Então, é uma inteligência com sabedoria, não é uma inteligência intelectual, é uma sabedoria. Não à toa, se a gente for pegar Joana, e até Jesus, quando ele fala assim pra gente, no mundo haverá tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Ele fala, coragem. Joana, no Conflitos Existenciais, um dos últimos capítulos dela, ela fala de amor e coragem. Porque a gente precisa de coragem. Coragem, coração em ação. Eu não agir pela minha razão, eu não agir pelas minhas emoções, mas eu agir com sabedoria. Coração em ação. Então, o coração é esse centro que unifica. Ele transmuta. Se a gente também for pensar na parte, nos nossos conhecimentos espíritas, né, do passe, dos chakras, é nesse chakra que a gente transmuta todas as energias do chakra básico, do chakra do plexo solar, e a gente transforma isso em amor. A gente não pode ficar com a energia baixa. A gente tem que subir. É um processo de ascensão dessa energia. E é no coração que transmuta para o alto. Então a gente precisa pensar na questão do coração, de como a gente desce todas essas informações e transforma ela numa sabedoria e não numa intelectualidade. Como é que a gente encontra Jesus para encontrar Deus? Jesus, ele vivia em oração. Ele estava sempre orando. E ele fala, né, quando ele fala do Pai Nosso, para a gente se recolher. Pois a gente vai para dentro de nós. Pois o Pai sabe o que acontece dentro de nós. Então a gente ora. E ele está sempre subindo o monte ou se recolhendo para orar. Só que é interessante, porque ele não ora só quando ele se recolhe. Ele está sempre em oração, porque ele está sempre em comunicação com Deus. E aí, no Getsemane, ele nos dá uma orientação. Ele dá para os apóstolos, né? Mas os apóstolos representam nós. Então ele fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esses conhecimentos que a gente falou é um conhecimento do espírito. Mas por que a gente não percebe, não consegue compreender verdadeiramente? Porque a gente ainda está na carne. Então a gente precisa vigiar e orar. Ele estava sempre em oração. É interessante que quando ele vai orar no Getsemane, um ponto que é para a gente observar mais à frente, ele vai 3 vezes. Para quem conhece essa passagem, é antes de Jesus ser entregue, aí ele pede para 3 apóstolos irem com ele e pede para que eles fiquem em vigia, orando ali enquanto ele vai orar lá dentro do jardim. E aí ele vai, né? Abba, Pai, né, que se for possível passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aí ele sai, os apóstolos estão dormindo. Somos nós. Quando a gente está aqui, né, a gente vê Jesus, a gente sente a presença da espiritualidade, né, amiga, a gente está aqui vigilante. Às vezes também não. Mas quando a gente sai, que a gente acha que sai da presença dele, a gente dorme. Dorme para ele. E acorda para o mundo. Aí ele vai e acorda os apóstolos. Aí ele volta para rezar. Ele faz a mesma oração. Ele retorna de novo, os apóstolos dormiram de novo. Aí ele acorda os apóstolos, pede, vigia e orem comigo. E volta para a 3ª vez para orar. Ele repete a mesma oração. Ele faz uma repetição. E aí na 3ª vez ele dá essa mensagem, vigiem e orem. Né? Então ele está nos dando uma forma de encontrar. Porque o tempo inteiro, Jesus, ele fala para a gente que conhecendo a ele, se conhece o Pai. E se conhecendo o Pai, tem que conhecer a ele. Então a gente precisa desse encontro com ele. E aí, na primeira carta aos Tessalonicenses, a gente tem o menor versículo do Novo Testamento, se não do Antigo também. É do Antigo também?
do Novo Testamento é o menor versículo, que é Paulo falando para a gente: orai sem cessar. Ou seja, esteja em comunicação permanente com Deus. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Como que a gente pode ficar em comunicação permanente? Eu vou ficar orando o tempo inteiro? Mas como que eu vou conversar com as pessoas? Como que eu vou trabalhar? E quando eu dormir? Eu vou ter que, eu não posso dormir, que eu vou ter que ficar ali rezando. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode estar em contato permanente com o conhecimento, com a sabedoria do Espírito? Daí, tem em Lucas, capítulo 18, versículo 13 e 14, uma outra passagem aqui interessante. O publicano, porém, Jesus está trazendo uma parábola de um publicano e de um fariseu orando. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, que é o fariseu que estava rezando assim: Senhor, ainda bem que eu não sou pecador como este publicano, que eu sou bom, que não sou como esse publicano, enfim, sempre se elevando. E esse estava pedindo misericórdia. E aí Jesus fala que esse sai justificado. Justificado é um homem justo, digno. Justo é um homem reto, né? E a porta para os céus, ela é estreita. Então você tem que ser o quê? Justo, digno, ereto, reto, direto para o céu. Então esse homem tinha essa oração e ele saiu justificado. A gente tem que orar sem cessar, permanentemente. Essa oração está no Evangelho, que é uma boa oração. Agora, seguindo, agora voltando um pouco para o peregrino, ele encontra um caminho, que é a oração do coração. A oração do coração é o seguinte: qual é a orientação que ele encontra? Assenta-te. A gente vai falar rapidamente, que a gente não tem muito tempo sobre um pouquinho de cada uma. Cala-te. Permanece só. Respira mais suavemente. Faz descer tua inteligência ao coração. Na respiração, invoca o nome. Abandona os pensamentos e sê paciente e repete muitas vezes este exercício. Então, assenta-te. A gente pode sentar, reclinar um pouco a nossa cabeça, mas esse assenta-te também não precisa ser uma posição, porque senão, se eu vou orar permanentemente, sem cessar, como que eu vou ficar o tempo inteiro sentado? Eu estou no mundo. E Jesus, ele não estava sempre sentado. Mas se a gente reparar, toda vez que ele vai dar um ensinamento para a multidão à sua volta, ele tem duas formas. Ele sobe ao monte, ou seja, qual é a ideia? Ele está nos elevando até a Deus, para que a gente possa compreender. E outra forma que tem, claro, nos evangelhos, é ele se assentar. Se assentar é você estar no eixo. Você está sustentado, né? Você não está desequilibrado, você está no eixo, sustentado, com uma base. E se a gente está assentado em Deus, eu posso agir no mundo, que eu estou sempre em repouso. Ficou confuso, né? Como que Fabiano de Cristo no nosso lar não dorme há tanto tempo? Ele não se cansa? Mas ele está sempre agindo. Ele não tem repouso? Ou será que enquanto ele age, ele está sempre repousado no seio de Deus? Então,
eu posso agir, mas não me cansar. Porque, como diz Paulo, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, se não sou eu que estou vivendo, não sou eu que estou agindo, eu não estou cansada. Percebe que muitas vezes, se não a maior parte das vezes, 80% do nosso cansaço não é físico, é mental. E aí nos gera um cansaço físico. O quanto também, pelas nossas questões mentais, nossos conflitos, a gente acaba demandando mais do nosso corpo físico, fazendo mais coisas que a gente precisaria fazer. E às vezes coisas que seriam simples da gente executar, a gente bota muita energia também, nos desgastando mais ainda. Não seria mais tranquilo se tudo isso rebaixasse, esses pensamentos assentassem, e aí eu agisse no mundo? Não seria muito menos gastos, físicos inclusive? Cala-te. Mais uma vez, como que eu não vou conversar então com as pessoas? Eu não vou me relacionar? Mas cala essa voz interna também. Existem momentos onde a gente pode pegar isso e usar de forma literal, para a gente poder trabalhar, realmente a gente se assentar, a gente se recolher, a gente calar. Mas para a gente fazer isso o tempo inteiro, a gente também vai precisar fazer isso de uma forma simbólica. Cala essa voz que diz o tempo inteiro o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, que nos cobra, que é duro com a gente, mas ao mesmo tempo às vezes é muito permissivo, que às vezes está nos diminuindo. Olha, não é capaz, não deve fazer, que gera conflito. Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas tem uma voz que diz outra. Ou seja, são duas vozes conversando na nossa mente e nós somos o observador. Existe um conflito, uma briga, uma guerra. Respira, permanece só, nessa unidade, com Deus. Esquece a dinâmica externa ali, é você e Deus. Se está você e Deus, você está com todo mundo. Porque às vezes a gente quer muito estar com o outro, e aí a gente faz tudo para agradar o outro, e já não sou eu quem está com o outro. Na verdade, eu estou só. Então esse movimento estar só é você olhar para si, para essa relação sua com Deus. Respira mais suavemente. Se a gente não respira, acabou a existência. É o sopro, né? A palavra espírito, a tradução dela é sopro, pneuma. Então, lá no Antigo Testamento tem o seguinte: Deus, ele sopra nas narinas de Adão e dá vida. Então, toda vez que a gente respira, é Deus nos permitindo existir aqui nesse corpo. Então vamos saborear, né, esse sopro divino que adentra. Olha como nos penetra. Todo o nosso corpo tão automático, né? A gente respira sem precisar dar um comando. A gente faz a digestão sem precisar fazer um comando. Mas a forma de a gente poder regular, por exemplo, a nossa pressão, os nossos batimentos cardíacos, é pela respiração. O sistema autônomo só pode ser controlado pela respiração. Então, ele é o link que nos une a essa criação divina. É o que nos conecta, é a respiração. Usar a respiração com consciência. Invoca o nome. Paulo, quando Saulo, ele perseguia Jesus. E ele era um homem reto nas ideias dele, né? Ele era obstinado. E ele pensava muito em Jesus, como perseguir Jesus. De tanto ele pensar em como perseguir Jesus, quem é que aparece para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele clamava constantemente por Jesus. Jesus vem. Porque ele fala para gente que ele está enviado pelo Pai. E se o Pai é Pai,
E se um filho nosso chama, a gente vai, por que que o Pai, né, não vai através do Cristo em nossa direção? Por que não iria? Então, vamos invocar o nome dele. Abandona, então, depois os nossos pensamentos, essas ideias preconcebidas. Ser paciente, e repete muitas vezes esse exercício. O exercício é: a gente começa num momento onde a gente usa isso de forma literal para poder rebaixar as nossas distrações, do quais nós estamos viciados, porque constantemente a gente está sendo metralhado de informação, de estímulos, e a gente se recolhe para essa solidão, né, sem esses estímulos todos. E aí a gente clama: Jesus Cristo, Senhor, misericórdia, como o publicano fez. Em grego, né, que é antiga essa oração, essa é uma prática espiritual, é uma meditação cristã, era como os cristãos meditavam. Jesus Christus Kyrie eleison. A gente pode escolher as duas formas, como tiver mais afinidade, porque tem que ter o coração ali também, a gente precisa sentir. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. A gente pode sintonizar, então, a nossa respiração com a invocação. Enquanto eu inspiro, se vocês quiserem, né, botar o corpo de uma forma confortável, mas porém ereta, direcionando o nosso chakra, né, coronário para o alto, erguendo, mas confortável, sempre numa posição que a gente consiga passar um bom tempo. E aí a gente inspira, Jesus Cristo, expira, Senhor, misericórdia. Inspira, Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. E assim a gente vai, sendo persistente. Na palavra, no Evangelho de João, uma das palavras que mais repete, se não me engano, 65 ou 67 vezes, acho que por aí. Enfim, mas uma das palavras que mais repete é menem, que é permanece. A gente precisa permanecer, persistir. Então a gente persiste. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Jesus Cristo, Kyrie eleison. A gente vai tranquilamente acalmando, assentando essas vozes da nossa mente. A gente pode repetir pelo Espírito, sem fala, ou a gente também pode falar baixinho. Porque às vezes a nossa cabeça está falando tão alto que a gente precisa falar. A gente faz o Evangelho no lar em voz alta. Por quê? Para focar ali a fala, né, com o pensamento. Às vezes a gente está orando e no meio já começa a pensar no que tem que fazer amanhã. E caramba, que eu estava rezando. Aí volta para a oração. Então a gente precisa focar. Na via do peregrino, o guia espiritual dele fala o seguinte para ele: começa fazendo 3.000 repetições por dia. Aí ele tem a continha, os hindus têm a japamala, os cristãos ortodoxos têm o shakti, os católicos têm o terço, né? Francisco andava com um cordão com bolas ali, né? Com um cordão não, ele tinha aquela corda mesmo, né? Também eles sempre estavam contando ali. Aí você vai contando e dando voltas nas repetições. 3.000 repetições. Depois você passa para 6.000. Depois para 12.000 repetições diárias. Aí a gente pode estar lavando a louça, ao invés de pensar em todos os nossos tumultos, a gente pode estar
Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Quando a gente perceber numa conversa com alguém que a nossa atenção já está indo para outra coisa, eu trago para aqui agora. E eu posso repetir, Jesus Cristo, Senhor misericórdia, prestando atenção. Jesus Cristo, Senhor misericórdia. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente persiste, mais automático vai sendo. E aí eu consigo fazer isso enquanto eu estou fazendo todas as outras coisas, porque é automático eu pensar. A gente vai se tornando próximo. Quando a gente conhece alguém, a gente não pensa na pessoa logo de cara. É preciso o quê? Persistência. A gente precisa encontrar mais uma vez, mais outra vez, mais outra, até que a gente passe a lembrar da pessoa, a ponto dela ser tão próximo, um amigo tão próximo, que tudo que eu faço eu lembro. Que quando a gente está apaixonado é assim, né? A gente come, fulano ia adorar comer essa comida, a gente manda foto. Vai no shopping, fulano ia adorar essa roupa, eu compro um presente. Eu tô com saudade de fulano. A gente fica próximo. Mas isso acontece porque quanto mais proximidade, mais intimidade. Ou seja, mais automático é você se ver com aquela pessoa. E se você não vê, você sente saudade, seu coração clama. E é isso que a gente deve buscar. Então, de tanto a gente repetir, vai descendo. Porque se torna presente na nossa vida. E a gente pode fazer isto a todo instante. Até que esse encontro venha. Porque a gente sabe tudo sobre a oração, mas como a gente faz isso? Esse encontro? Oração do coração. Aí a gente vai dormir. Eu estou longe de fazer isso, tenho 24 horas no meu dia. Mas muitas vezes, quando eu estou em momentos conturbados, dormindo, no meu sonho, a forma de eu sair da conturbação é Jesus Cristo, Kyrie eleison. É impressionante. A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei impressionada, assim. E olha, eu realmente estou muito longe de ter esta intimidade próxima. Mas mesmo longe, até dormindo, olha como é possível, então, a gente orar sem cessar. Às vezes, numa conversa, né, a gente tem entendimento fraterno, ou no meu próprio trabalho, onde eu trabalho escutando o outro, é difícil, né, você ficar 24... Então, a forma de me manter lá é essa. É possível a gente fazer o tempo inteiro, se a gente tiver persistência. É porque, às vezes, a gente falha, né? A gente se distrai muito com as coisas. Mas se o tempo que a gente está no Instagram, no TikTok, a gente parar para fazer essa oração e começar com 3.000 vezes diário, quanto do nosso tempo vai durar? 3.000 vezes. Alguém é bom de matemática e conseguiria calcular? Será que uma respiração demora quantos segundos? 6 segundos? Uma respiração rápida, porque no dia a dia a gente se torna muito ofegante. Se a gente parar para acalmar, você consegue fazer essa conta? Para a gente finalizar. Vamos botar 8 segundos de respiração. Então, dá para a gente fazer a cada 8 segundos um mantra, uma invocação. Quanto tempo a gente faz 3.000? Isso daí não é para mim, eu não sou de exatas. Que dá quantos minutos? Que dá quantas horas? 6 horas. Alguém tem coragem de pegar seu celular e ver no painel quanto tempo passa no celular por dia? Mais de 6 horas. E se a gente fizer 6 horas, isso passa a ser automático. Ou seja, a gente pode até ver o celular. Será que a gente não pode
buscar verdadeiramente esse encontro? E aí, em Mateus 22, 37, tem assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a palavra, porque isso é uma passagem do Antigo Testamento, é nefesh, que é garganta, que é como de toda a tua vontade, de toda a tua força, né? Eles usam aqui na tradução alma. E de todo o teu pensamento, ou seja, de toda a tua vontade, força, de toda a tua vitalidade, com todo o teu coração e teu pensamento. Se eu penso constantemente em Jesus, a ponto de sentir Ele, como é que eu vou agir no mundo? Qual vai ser a minha força? Nele. E aí eu consigo então fazer o primeiro mandamento. Estar unidirecionado em Deus. Porque se eu só vou ao Pai através dele, se eu estou nele, eu estou em Deus também. E aí, onde está o reino? Se vossos guias... É o Evangelho de Tomé, é um evangelho apócrifo, no Logion 3, eu adoro essa passagem. Disse Jesus: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu... Eis que você vai se encontrar comigo, né? Porque o bandido, eu tô acabando, tá? É o último slide. O ladrão que estava na cruz, quando ele pede para Jesus para estar com ele, para Jesus lembrar dele no paraíso, Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nesse reino dos céus, para a gente encontrar com o Cristo nesse reino. Eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. Se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conhecem. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e sabereis que sois o Filho do Pai, o vivente. Ou seja, eu também sou filho do Pai. Todas aquelas questões que o peregrino tinha cessam quando eu reconhecer isso. Mas se não vos conhecerdes, estarei na ilusão. Então, sereis ilusão. A gente se identifica com essa ilusão, com esse nome, com essa personalidade, com essas dinâmicas que mudam o tempo inteiro. Então, a gente se torna isso. Mas isso acaba. Então, esse é o convite, que a gente possa conhecer a nós mesmos, tendo esse encontro com Cristo. E aí, a ferramenta de uma prática espiritual com a oração do coração, que é a oração do publicano, repetidamente vezes. Usar esse exercício no dia a dia. Ao invés de, no trânsito, a gente ouvir um podcast, não que seja ruim, mas vamos fazer a nossa mentalização, de tanto clamar, aquilo vai acontecer. A gente vai lembrar dele mais vezes. E ele vai aparecer para a gente mais vezes durante o dia, porque ele aparece sempre, a gente só não tem olhos de ver. Porque a gente vê aquilo que a gente pensa. Se vocês quiserem comprar um carro, vocês vão ver esse carro o tempo inteiro na rua. A quantidade de carro não mudou, mas os seus olhos estão para isso. Se eu pensar constantemente, se eu orar sem cessar, se eu invocar o nome de Jesus constantemente, eu vou vê-lo constantemente no meu dia a dia, em cada ação, em cada pessoa que chega a mim. E aí sim, a gente tem um encontro com Jesus e ele nasce, né? Não no Natal, mas todo dia, constantemente nas nossas vidas. Uma boa noite a todos, fiquem na paz. Bem, meus amigos, como sempre falamos, toda segunda-feira, toda quinta-feira, no mês de dezembro, é dia de Natal. Nós estamos toda segunda-feira, toda quinta, celebrando aqui nessa casa o nascimento de Jesus. A nossa irmã Ana falou muito da repetição, e a repetição realmente é muito importante na nossa vida, criarmos hábitos, salutares.
Então precisamos criar esse hábito do Natal, do nascimento do Cristo diariamente nas nossas vidas. E quando ela fala nessa repetição, é como se Jesus estivesse cada vez mais penetrando da nossa alma, né? Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Importante porque nós precisamos dessa misericórdia, nós precisamos desse carinho, da presença do Cristo em nossa vida para nos proteger, de repente, de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que nós não queremos ter mais, pois já conhecemos a palavra de Jesus. Então, nesse mês de dezembro, em que o Cristo se aproxima mais da terra, onde se percebe um clima de mais fraternidade, nós queremos pedir, Senhor, misericórdia. Misericórdia para aqueles que desencarnaram, né? Que cumpriram a sua missão, a sua tarefa na Terra, e hoje estão vivos em alguma dimensão na casa do nosso Pai. Nós queremos lembrar com muito carinho da nossa irmã Neuza Paiva de Sá, que desencarnou no dia 8 agora. A nossa irmã Neuza, né, morava aqui na frente da casa, toda uma história com a casa, né? A sua filha, seu neto, o seu marido aqui presente, para prestar essa homenagem. A nossa irmã espírita tem um conhecimento da doutrina que a ajudou muito nesse momento de separação da alma dela do corpo. Então a doutrina espírita nos traz essa paz, essa força, orientação. É o que está acontecendo com a família que fica e para a Neuza que retornou ao plano espiritual e agora sem o corpo doente, né? Curada no plano espiritual, seguindo com certeza a sua caminhada. E nós homenageamos essa irmã que conhece essa casa, que já esteve aqui com a gente, e a sua família aqui hoje presente. Que a família seja amparada, fortalecida, porque a missão, né, dessa filha, desse neto, desse marido continua. E a nossa irmã Neuza, com certeza, muito amparada por esta casa, pelos amigos espirituais, e seguindo a sua caminhada, continuando sendo mãe, sendo avó, né, sendo esposa, e orando com certeza por aqueles que ficaram. E os que ficaram, ora pela nossa irmã Neuza, que está no plano espiritual. Então, um grande abraço a Neuza, muita luz e muita paz, né? Como também queremos pedir, da mesma forma, nossa irmã Cauã Almeida Venâncio, 13 anos, né? Foi um acidente que teve aqui, soube hoje, aqui na Torre de Oliveira, né? E o nosso irmão desencarnou e outros estão hospitalizados, né? Então, que nosso irmão Cauã receba esse carinho, essa proteção, essa ajuda desse retorno ao plano espiritual. Tudo tem uma razão de ser, nós sabemos, então que a equipe da casa localize o nosso irmão e o ajude, né, se recuperando e estando em paz no plano espiritual. Uma lembrança carinhosa da nossa irmã Ilka para a sua irmã Dinorá de Oliveira, né, que ela receba esse carinho, essa homenagem de sua irmã, que ela esteja muito bem no plano espiritual. E também o nosso irmão Antônio Pereira da Silva, né, pai da nossa irmã Eliane, que desencarnou já há 17 anos, né? Ela também prestando essa homenagem a ele, saudade, né? E com certeza muita gratidão, né? Por esse pai, por essa amizade, né? Que Deus o abençoe também. E um irmão muito conhecido aqui no bairro, o nosso irmão Paulo Henrique, né? Que era um irmão que infelizmente ficava ali na esquina, usou um pouco a mais da bebida,
mas que nosso irmão Paulo Henrique seja muito bem recebido no plano espiritual, que ele agora possa ficar livre, né, dos seus vícios e buscar o seu caminho, essa aproximação de Deus. Então, nosso irmão Paulo, que com certeza o plano espiritual que cuida da nossa comunidade, sabe quem é o nosso irmão e vai ajudá-lo nesse retorno ao plano espiritual. Então nós pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ó Pai, Jesus Cristo, Senhor, misericórdia, para todos esses nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, irmãos queridos que desencarnaram e que estão vivos em alguma dimensão na casa do nosso Pai. Que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa torcida para que eles se aproximem cada vez mais de Deus e que eles sigam em paz na sua caminhada. Graças a Deus. E precisamos aprender a cuidar da energia da nossa casa. Muito sério isso. Essa repetição que a nossa irmã Ana falou, nós com essa repetição, logicamente dentro do possível, mentalmente, às vezes no meio de uma situação, discussão, mentalizar Jesus, nós conseguimos quebrar energias negativas e purificar a energia da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Às vezes, com o nosso silêncio, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Repetindo, né, isso que a nossa irmã colocou, Jesus Cristo, Senhor, misericórdia, ou outra frase que nos faça ter essa ponte com o nosso Pai Celestial. Usar o nosso pensamento de forma positiva, reequilibrando a nossa mente e a energia da nossa casa. Então nós queremos fazer as irradiações, ou seja, toda essa energia que há 98 anos essa casa trabalha com repetição no bem, no amor, que essa energia que foi somada hoje aqui também por todos nós, possamos dividir com os nossos lares. Lá é o nosso grande laboratório, onde vamos aprendendo com a família a superar dificuldades talvez de outras vidas e buscar a nossa harmonia, a nossa paz, o nosso equilíbrio, através do diálogo, através do amor, através da resiliência, tanta coisa que no ano todo aqui nós repassamos, estudamos, e pouco a pouco isso entrou no nosso coração. Tenhamos a certeza disso. Então vamos pedir a Jesus, Senhor, misericórdia, abençoe o nosso lar, abençoe aquela pessoa que lá está, precisando de ajuda, precisando do nosso carinho, da nossa vibração. Cada um pense no seu ente querido que está em casa, precisando desse abraço, desse acolhimento. Ajude, fortaleça o nosso lar. Abençoe a nossa comunidade, a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Abençoe, Senhor, a essas pessoas que estão assistindo através das redes sociais a nossa sessão.
Não importa a hora que esteja assistindo, mas essa energia, ela estará à disposição de todos. E nesse momento, vocês serão abençoados, os seus lares serão abençoados. Porque a energia do Cristo é profunda e nós estamos nele, movimentando nele. Então, o nosso agradecimento e esse pedido de paz e harmonia por toda a nossa terra escola querida. Graças a Deus. Estamos sempre pedindo, Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Misericórdia àqueles que sofrem nas ruas, nos asilos, orfanatos. Essa época de Natal, as pessoas ficam tão mexidas, às vezes sofridas, ainda pelas suas limitações, dificuldades, pelas suas provas na terra. Mas, Senhor, abraça cada um deles, especialmente aqueles que estão pela rua, aqueles que estão sem recurso em casa, aqueles que estão nas prisões, nos orfanatos, nos asilos. São muitos irmãos nossos que estão vivendo em extremas dificuldades. Mas Jesus Cristo, Senhor, misericórdia, abraçando a cada um desses irmãos, especialmente a nossa irmã Valesca Alves da Silva, no Hospital Norte Dó, no quarto 524, que a nossa irmã volte e meia, ela se interna, que ela seja ajudada, superando as suas dificuldades. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, todos esses irmãos sejam ajudados, as águas do ambiente sejam fluidificadas, e cada um de nós aqui que traz a sua luta, possa nesse momento receber essa ajuda de Bezerra de Menezes, da equipe médica dessa casa, que conhece a cada um de nós, que nesse momento possa trazer recursos especiais para a nossa saúde física e espiritual. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Jesus Cristo, Senhor, misericórdia. Misericórdia a todos nós que estamos aqui, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Traga Jesus para o coração, porque Ele tem o poder de nos curar, curar a nossa alma e, consequentemente, melhorar as nossas células, o nosso organismo. Pedir a Deus esse equilíbrio, esse bom senso diante da vida, essa alegria de viver que precisamos. Obrigado, Senhor, que a sua luz se espalhe em todos os lugares, os irmãos que estão por aí nos hospitais, nas ruas, todos sejam abençoados. Vamos agora para a última parte, o momento do passe. Lembramos que o passe ainda continua coletivo e esse passe chega também nos lares dos irmãos que estão nos assistindo.
possamos nos colocar, aqueles que estão em casa nesse momento, em prece, em vibração, em sintonia com o nosso Pai Celestial. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições. Ao sofredor, suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Ó Mestre, temos certeza da sua bondade, da sua misericórdia, do nosso Pai Celestial também. E queremos nesse momento agradecer. Precisamos, nesse exercício de mentalização, exercer a gratidão. A gratidão por tudo, porque se chega até nós, é porque chega com muito amor de Deus. É porque é necessário para a nossa vida. Nós temos que abrir o nosso entendimento para isso, entrar num processo de gratidão. Não estamos na terra a passeio, viemos em busca da nossa evolução, precisamos passar por algumas expiações, algumas provas para a nossa evolução espiritual. Então a nossa encarnação foi muito bem preparada, detalhada para dar certo. E nós estamos dando certo. Estamos procurando fazer o nosso melhor. Então agradecemos a Deus pelo seu carinho, pela sua misericórdia. Pedimos por todas as pessoas que aqui vieram, encarnados ou desencarnados, pelas pessoas que estão assistindo em casa, todos sejam abençoados. E leve no coração esse dia de Natal, que hoje é também, que Jesus nasça um pouco mais em nossos corações. Que o Pai abençoe toda a nossa terra, escola querida. Muita gratidão por esse planeta que Jesus construiu com a sua equipe, com muito carinho, para nos receber. Abençoe a nossa terra, Pai. Graças a Deus.